estivesse pensando na eleição de 20 ou de 22, eu teria tomado a decisão de votar contra a reforma da Previdência. Mas eu tomei uma decisão de vida. Entre pensar nas próximas eleições e nas próximas gerações, eu vou pensar nas próximas gerações de filhos e netos do povo brasileiro. Porque eu estou convencido, depois de ler e de me aprofundar nesse tema, que se a reforma da Previdência ela não passar, o Brasil vai quebrar. Eu disse recentemente ao presidente Rodrigo Maia que eu acho que depois da Constituição de 1988, a reforma da Previdência, ela é, sem dúvida alguma, a pauta mais importante que o Congresso Nacional vai votar, até mais importante do que o impeachment e também a questão da lei de responsabilidade fiscal, entre outros. Porque, Paulo, nós estamos com marco. Se essa reforma não for feita, o Brasil vai quebrar, nós vamos ampliar nossa recessão, nós vamos ampliar em quase 21 milhões de brasileiros desempregados, além da falta de credibilidade internacional e do risco país eminente. Quando a gente vai ler um pouco sobre os números da reforma, chega a ser estarrecedor. Enquanto a média do PIB no mundo, com gasto da Previdência dos países da OCDE, é 7%, o Dr. Paulo mostrou aqui que o Brasil gasta 14% do PIB com o déficit da Previdência, com a Previdência. O Brasil gasta quase 900 bilhões de reais por ano com a Previdência, enquanto está investindo em torno de 40 a 45 milhões de reais em portos, aeroportos, rodovias e estradas. Eu disse recentemente no debate da Câmara Federal, digamos que nós aprovássemos integralmente a reforma da Previdência de 1.216 trilhão. Digamos que ela fosse aprovada integralmente. Mesmo com essa reforma aprovada integralmente, nós teríamos, em 10 anos, 1,2 bilhão, arredondando, daria 120 bilhões de reais por ano. Menos 310 de déficit, mesmo com a reforma, o Brasil ainda vai gastar quase 200 bilhões de reais com o déficit da Previdência, se essa reforma for aprovada integralmente. Um dado que chama a atenção, que Bruno já citou agora há pouco. Quando você pega o orçamento do Ministério da Educação, 120 bilhões. O Ministério da Saúde, 115 bilhões. E todo o Bolsa Família no Brasil, 30 bilhões de reais. Essa conta, saúde, educação, Bolsa Família, nós estamos falando de 270 bilhões aproximadamente. Todos esses gastos não dá o déficit da Previdência. Ou seja, e você que dizer que não existe déficit, é algo que seja ser irresponsável. Eu respeito profundamente os governadores do Nordeste, mas os governadores do Nordeste deveriam estar unidos na reforma da Previdência, porque não é uma reforma do Bolsonaro, é uma reforma do Brasil, é uma reforma do nosso país. Eu analiso Pernambuco tem um déficit de 2,6 bilhões de reais, enquanto investe 800 milhões. Pernambuco tem 100 mil servidores ativos e 95 mil inativos. Daqui a 4 anos essa pirâmide vai inverter. A gente vai ter mais inativos do que ativos, e essa conta não vai fechar. Então nós fizemos um apelo recentemente para que os governadores tivessem essa compreensão de que é hora da gente pensar no país, esquecer as eleições e ajudar o Brasil, independente da coloração partidária. Na hora certa faz o debate, mas vamos ajudar o Brasil, porque o Brasil tem um encontro marcado com a reforma da Previdência, com a reforma tributária e com o novo Pacto Federativo. Eu não sou um homem de direita, eu sou um homem de centro, e eu defendo, Bruno, os programas sociais. Não tenho vergonha de defender os programas sociais. Eu defendo o Bolsa Família, eu defendo o Pronatec, eu defendo o ProUni, eu defendo Minha Casa Minha Vida, eu defendo Luz para Todos. Todos são programas importantes no nosso Brasil.
Mas o maior programa social do Brasil tem que ser o emprego e a renda para a população. Porque se a gente não tiver emprego, a gente não constrói cidadania. Se a gente não tiver emprego, a gente não dá dignidade às pessoas. E não tem outro caminho. Ou faz a reforma da Previdência, ou a gente não vai ter uma tributária e nós não vamos ter um novo pacto federativo. E é por isso que a gente está trabalhando nessa direção, ao lado do presidente Rodrigo Maia, do Marcelo, do Samuel, de vários líderes, para aprovar a reforma da Previdência no Congresso Nacional. Eu tenho conversado muito com o deputado Raul, que essa reforma da Previdência, eu acho que deve estar possivelmente sendo aprovado uma reforma em torno de 900 a 950 bilhões de reais. Naturalmente, o ideal seria 1,2 trilhão, mas o mais importante nesse momento é aprovar a reforma. E dentro desse valor, ontem eu tive uma reunião com o pessoal do BTG, do BNDES, do Itaú, que tiveram lá a oportunidade de fazer um debate. O mercado tinha precificado uma reforma em torno de 750, 700 a 650 milhões de reais. O mercado já entendia que seria positivo. Mas se essa reforma aprova com esse patamar de 900 a 950 bilhões de reais, a gente vai ter um avanço importante para o país e, quem sabe, ainda no último trimestre, a gente pode ter um leve crescimento com algumas agendas que começam a desenhar no Congresso Nacional. Eu disse recentemente na reunião dos líderes, porque hoje não adianta a gente se enganar. Se tem uma classe que está desmoralizada, é a classe política brasileira. Minha esposa me diz todo dia: Silvio, sai desse negócio, sai disso, vai tocar a tua vida no colégio, na área privada, pega a tua pasta e vai andar aí no Brasil. E eu digo sempre, se a minha geração não acreditar no país, se a nossa geração não acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje, a gente vai estar fadado ao fracasso. Porque quando eu converso com o pessoal de baixa renda, a conversa da minha geração é a desesperança. E quando eu converso com um amigo que tem o maior poder aquisitivo, cara, eu estou pensando em morar em Miami, eu estou pensando em morar em Portugal, porque a situação no Brasil é muito fácil, eu vou pegar minha herança, eu vou pegar meu dinheiro e investir fora do Brasil. Eu também não condeno, mas eu acho que essa geração era para estar, governador, acreditando no Brasil, investindo, gerando emprego, gerando oportunidade. E é pensando nas próximas gerações que nós tomamos, Paulo, a decisão de votarmos a favor da reforma. Ontem nós íamos apresentar o relatório do relator Samuel Moreira. Ele não foi apresentado a pedido dos governadores. Os governadores pediram do Nordeste para até segunda-feira à noite apresentar uma proposta. Por que aqui para nós? O que estão fazendo com o presidente dos governadores do Nordeste e com o presidente Rodrigo Maia e com o ministro Paulo Guedes não é correto o que está sendo feito. Ninguém pode usar a reforma da Previdência como instrumento de barganha e de negociação política. Ninguém pode fazer a reforma da Previdência para instrumentalizar dessa forma. Porque o que foi pedido pelos governadores, toda a retórica foi nessa direção. Vamos tirar o BPC, tirou. Vamos tirar o aposentado rural, foi tirado. Vamos tirar a desconstitucionalização. Eu até disse ao PT, eu respeito alguns companheiros do PT, vocês sabem que eu tenho um viés muito mais liberal, tenho uma posição mais de independência, mas aí um deputado do PT, governador João Lira, disse: vocês querem destruir a Constituição, vão desconstitucionalizar. Eu disse: olha, Paulo Teixeira, do PT, é público, vocês votaram contra a Constituição, por que é que agora vocês defendem a Constituição? Mas mesmo assim nós tirou a capitalização para fazer em outro momento, que eu acho que é um debate importante, mas depois de tudo isso, reduzimos a idade dos professores, os governadores não querem votar e pedindo as suas bancadas. Por quê? Porque estão pensando em 20 nas próximas eleições e no desgaste político, que é um erro na nossa avaliação. Por que é que eu estou colocando isso? Porque eles não querem só a Previdência. Eles querem a Lei Candir, eles querem o Fundeb, eles querem a cessão onerosa, eles querem a flexibilização do endividamento, eles querem parcelar a dívida, querem o bônus do pré-sal, que é importante, mas você condicionar uma reforma da Previdência para o país, condicionando a outras agendas,
eu acho, com todo respeito aos governadores, é um erro em relação ao que eles estão fazendo com o país em relação à reforma da Previdência. Então vamos aguardar até terça-feira, até segunda-feira à noite, a proposta dos governadores. Só falta isso para fechar a reforma, e na terça-feira, às 14h, nós iremos, se Deus quiser, votar na comissão. Hoje nós teremos 70% dos votos dos 49, e ontem à noite eu falava com o presidente Rodrigo Maia, ele bateu o martelo. A nossa ideia é votar entre dia 10 e 11, o primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara Federal, votar o segundo turno ainda esse semestre, para já em agosto ela ir para o Senado, para poder até setembro a reforma da Previdência estar aprovada no país. Eu tenho uma única diferença em relação ao relatório de Samuel Moreira, e eu disse a ele ontem à noite, que é em relação ao BNDES. Eu sou contra que nesse momento, Bruno, o BNDES entre na reforma da Previdência. Eu acho que o fato tem que ser discutido, mas o BNDES ele tem que ter um papel de fomentação de desenvolvimento econômico. Quando a gente pega o Banco da China, o que eles emprestam representa 14% do PIB. Quando a gente pega o Banco da Alemanha, o Banco Público, representa 12,5% do PIB. Quando a gente pega o Banco da Coreia, 9,5% do PIB. E o BNDES só representa 1% do PIB brasileiro. Ou seja, a gente, para crescer, para se desenvolver, a gente precisa ter um banco fomentador de investimento. Verdade que o BNDES ficou, de certa forma, carimbado com essa coisa dos empréstimos internacionais, Venezuela, Panamá, tudo que foi um erro, nós não podemos negar isso, mas eu acho que o BNDES, na minha avaliação, ele deve sair dessa reforma da Previdência, e mesmo saindo, a gente vai ter uma potência fiscal ainda de 915 a 950 bilhões de reais. Eu estou muito confiante que a gente aprove essa reforma. Quero parabenizar, Bruno, em seu nome, a equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Eu acho que, independente do presidente Bolsonaro, é a melhor equipe econômica dos últimos 20 anos no nosso país, uma equipe competente. Eu disse recentemente lá que o maior ativo do governo Bolsonaro é o ministro Paulo Guedes, que tem espírito público, sabe o que quer e sabe aonde quer chegar. Eu espero que depois da reforma da Previdência, a gente avance na tributária, no novo Pacto Federativo, no plano das privatizações no Brasil, e que a gente possa voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego e renda. Vamos até o final. Eu acho que quem puder aí mobilizar os seus deputados federais, independente do partido, a fazer com que vote na reforma. A gente não está votando na reforma do Bolsonaro ou de qualquer que seja, até porque qualquer presidente responsável nesse momento estaria que está fazendo a reforma da Previdência. Eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar a CLP, que continue nessa mesma direção, parabenizar o Dr. Paulo Tasso, que tem feito um belo trabalho, esteve lá algumas vezes na comissão, tirando dúvidas, participando ativamente. Então, tenho a certeza que o senhor, Dr. Paulo, é um ativo do Brasil, e o Brasil vai ficar devendo muito a Vossa Excelência o espírito público que Vossa Excelência tem. Eu acho que se todo brasileiro tivesse o espírito público de Vossa Excelência, o Brasil estaria em outra situação. Então eu quero agradecer, sei que vou apanhar um bocado por aí. Essa semana passada, Betinho, eu fui no banco pagar uma conta no Banco do Brasil, aí chegou um delegado e disse: deputado, rapaz, não voto na reforma não da Previdência, é muito ruim, vai prejudicar a gente e tal, mas eu estou tranquilo, eu já estou aposentado. Eu disse: mas o senhor, quantos anos o senhor se aposentou? Não, me aposentei há 55 anos, estava de short, de correr, 9, 10 e meia no banco. Então, eu acho que o Brasil não aguenta mais isso. Eu acho que é a hora de sacrifício. E tem uma coisa boa: nós estamos morrendo mais tarde, isso é bom. Não é uma coisa negativa para o Brasil. Então, eu queria só parabenizar todos, agradecer, e sempre que convidado, estaremos à disposição